graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a palavra, onde nós estamos aprendendo a respeito da guerra interior, o caminho para a liberdade e a nossa luta diária, contra o pecado, contra a nossa carne. Em nosso encontro anterior, nós aprendemos a respeito da ansiedade, a nossa luta contra a ansiedade, como podemos vencer a ansiedade nas nossas vidas. E hoje nós iremos falar a respeito do orgulho, como podemos vencer um coração orgulhoso, como podemos ter um coração humilde como o do nosso Senhor Jesus Cristo, e como podemos descansar em Deus e não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Nós iremos ler apenas este texto, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Assim diz a palavra de Deus. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Amém. Que tens tu que não tenhas recebido? Esta pergunta de Paulo, ela destrói toda pretensão humana. Paulo, ele nos mostra que o orgulho nasce de um coração incrédulo e que para curar este orgulho, essa incredulidade, é preciso confiar na graça de Deus. Portanto, eu quero meditar com os irmãos em 3 pontos. Primeiro, a raiz do orgulho, ela é a ingratidão pela graça. A raiz do orgulho é a ingratidão pela graça. Veja que Paulo lhe faz 3 perguntas neste texto que nós acabamos de ler, no versículo número 7, que desmontam um coração orgulhoso. A primeira pergunta que Paulo faz aqui no texto é: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? Toda distinção espiritual provém de Deus. Os nossos talentos, a nossa fé, as oportunidades, a salvação, os dons, tudo vem de Deus. A segunda pergunta que Paulo faz aqui no texto diz assim: que tens que não tenha recebido? Que é que tens tu que não tenha recebido? O orgulho, queridos, ele floresce quando nós esquecemos que somos dependentes de Deus, que precisamos de Deus, que não somos autossuficientes. A incredulidade, ela sempre vai dizer ao coração orgulhoso: você conquistou, você conseguiu. Quando tua fé diz a um coração humilde: você recebeu, Deus te deu. O autor norte-americano John Piper, ele diz que o orgulho é a incredulidade em relação à graça. Quando deixamos de ver Deus como fonte, passamos a nos enxergar como autores de tudo aquilo que nós produzimos em nossa vida. A terceira pergunta que Paulo faz aqui é: e se o recebestes, por que te vanglorias? Por que te vanglorias? Toda a glória que o homem toma para si não é sua. Toda a glória pertence a Deus e Ele não divide com ninguém. Então, se tomamos glória em tudo que nós fazemos, nós estamos roubando essa glória de Deus. Outro autor famoso, chamado Tim Keller, ele disse que o orgulho espiritual é o pecado que nos faz confiar na nossa própria justiça, ao invés de confiarmos na justiça de Cristo, ou seja, confiar nos nossos méritos e não confiar no que Cristo fez por nós. O segundo ponto que eu quero meditar com os irmãos aqui é que o orgulho,
como expressão de credulidade. O orgulho como expressão de credulidade. O orgulho não é apenas uma falta de moral, uma falha moral, perdão. O orgulho é uma falha de fé. Uma falha de fé. O orgulho, ele revela um coração que não descansa na suficiência de Deus, não descansa na providência de Deus. É um coração que sempre está buscando, sempre tem o desejo de autonomia absoluta. Um coração orgulhoso, ele tenta existir sem depender do seu Criador, sem depender de Cristo na sua vida. A incredulidade, ela gera um orgulho dentro do coração do homem, porque ela mostra ao homem a possibilidade de confiar no seu poder, de confiar na sua capacidade. Quando esquecemos a graça de Cristo, exaltamos o mérito nosso. Quando esquecemos a providência de Deus, exaltamos o nosso controle, o nosso poder, uma falsa, um falso poder, uma ilusão. Portanto, a fé do cristão, a fé verdadeira, reconhece Deus como fonte de todo bem. E onde há essa fé, há um coração humilde. Porque o coração orgulhoso, ele busca reconhecimento a todo custo. Enquanto que um coração humilde, firmado na fé, ele busca a glória de Deus a todo custo. Para que Deus seja glorificado. O terceiro ponto, qual é o remédio, qual é o antídoto? Contemplar a graça soberana de Deus. Contemplar a graça soberana de Deus. Paulo não oferece uma bula psicológica, uma receita médica. Paulo oferece a teologia da graça. Paulo diz que tudo o que somos, recebemos de Deus, nada nos pertence. É isso que ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo número 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, ou seja, não podemos produzir isso. Veja que a humildade, ela não nasce de pensar menos de nós, mas sim de pensar corretamente sobre Deus. A humildade, ela transforma a nossa vida de tal ponto que ela não nos autodeprecia, mas ela nos faz enxergar a grandeza de Deus. Não é esquecermos que somos talentosos, mas esquecer que tudo provém de Deus. Tudo que temos é de Deus. Tudo vem dele. Então, para combater um coração orgulhoso, precisamos alimentar a nossa alma dia após dia com as promessas da graça de Deus. A fé, ela olha para Deus e diz: Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Quando deixamos a graça ocupar o centro do nosso coração, todo o orgulho, ele é expelido, ele é eliminado, ele perde o espaço dentro de nós. Por que isso é importante para a nossa vida diária cristã? Porque temos que lutar contra o orgulho todos os dias. Porque nós somos, primeiramente, nós não reconhecemos a nossa dependência de Deus. Nós tomamos as nossas decisões, os nossos planos, as nossas ações e esquecemos que somos dependentes de Deus para tudo. Portanto, ore, confesse: Senhor, me perdoa, porque eu me esqueço que dependo de Ti, Senhor. Me ensina, Pai. Segundo, queridos, nós precisamos agradecer diariamente. Um coração orgulhoso, ele não agradece. Um coração humilde, ele agradece por tudo. Todos os dias nós temos um motivo para agradecer a Deus. Terceiro, nós precisamos servir sem buscar reconhecimento. Sem se perguntar o que eu vou ganhar com isso, o que de benefício vai trazer isso para a minha vida. Se eu não vou ganhar nada, eu não vou fazer, não. Se Deus vai ser glorificado, eu vou fazer. Se é para a glória de Deus, eu vou me dispor a fazer.
Nós precisamos fazer isso diariamente. E por último, precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Como nós aprendemos com os nossos reformadores no passado, nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias para nós, porque o Evangelho fala da graça de Deus, ele destrói todo o orgulho humano, ele nos mostra Cristo como exemplo máximo de servo do Senhor, a qual nós também temos que nos colocar de joelhos perante Ele. Então, nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias ao acordarmos, diariamente, em todo o tempo. Tudo é pela graça. Quando nós entendermos isso, não haverá espaço para um coração orgulhoso. Quando entendermos isso, o orgulho irá diminuir no nosso coração a ponto de não existir mais, pois a glória do Senhor irá encher as nossas vidas. Então nós devemos hoje tomar essa decisão. Quando a graça ocupa o centro do nosso coração, o orgulho ele perde o espaço. O orgulho ele perde o domínio. O orgulho ele diminui, ele deixa de existir dentro do nosso coração. E esse é o desejo de Cristo para nós, para aplicarmos diariamente, esse remédio, esse antídoto na nossa vida. Para vencermos o orgulho, nós precisamos lutar dia após dia. Então, dia após dia, eu preciso reconhecer que eu tenho total dependência de Deus em tudo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E eu preciso orar e confessar isso diante de Deus. Se há alguma área na minha vida que eu estou independente, Senhor, me perdoe. Porque eu preciso de Ti em tudo, em qualquer decisão, em qualquer pensamento, em qualquer plano, em tudo. Em tudo. Depois, nós precisamos agradecer. Agradecer a Deus, ser grato por tudo. A gratidão, ela mata a vanglória. Ela elimina a vanglória. Seja grato. Grato por tudo, tudo. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos concede. A seguir, você pode servir a Deus sem buscar nenhum reconhecimento. Quando o orgulho, ele pergunta quem viu ou o que eu poderei receber com isso, o servo do Senhor pergunta: Deus está sendo glorificado? A glória de Deus está sendo manifesta? É esse o desejo do nosso coração. E para encerrarmos e derrotarmos de vez o orgulho no nosso coração, assim como os reformadores no passado, nós precisamos também pregar o Evangelho para nós, todos os dias. Nós precisamos ouvir o Evangelho, porque ele nos ensina sobre o nosso Senhor. Nos ensina que Cristo sofreu por nós com alegria, que Cristo dependeu de Deus enquanto esteve aqui nesta terra como homem, não usurpou ser igual a Deus, abriu mão da sua glória para servir ao Senhor, não deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Pregue o Evangelho para você todos os dias, porque o seu Senhor foi um servo sofredor que se humilhou para nos salvar. Portanto, a pergunta de Paulo ainda ecoa nos dias de hoje. Que temos nós que não tenhamos recebido? Que temos nós que não nos foi dado? Toda a nossa vida ela é baseada na graça. Tudo está firmado na graça de Deus. Portanto, o orgulho só vai diminuir a nossa vida quando nós expressarmos a glória de Deus diante daquilo que nós cremos, diante da nossa visão
Como diz a Reforma Protestante, sola Dio glória. Somente a Deus a glória. Descanse na graça de Deus. Descanse na providência de Deus. João 3:30. Que Ele cresça e eu diminua. Que Deus nos abençoe. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Eu tentei seguir do meu jeito, achei que sabia decidir. Construí caminho sozinho e me perdi longe de ti. Hoje eu reconheço, Senhor, sem tua voz eu vou cair. Meu coração precisa aprender que depender de ti é viver. Quebra meu orgulho, Deus, rasga tudo que não vem do céu. Eu não quero mais ser meu próprio rei, eu me rendo aos pés do teu poder. Quebra meu orgulho, Pai, me ensina a obedecer. Prefiro teu querer do que razão, governa o meu coração. Quantas vezes ignorei teu chamado por confiar só em mim, mas teu amor não me deixou, mesmo quando eu disse não ao teu sim. Tua graça me trouxe de volta, teu perdão me fez ficar de pé. Não é força, não é mérito, é tua misericórdia que me sustém. Quebra meu orgulho, Deus, rasga tudo que não vem do céu. Eu não quero mais ser meu próprio rei, eu me rendo aos pés do teu poder. Quebra meu orgulho, Pai, me ensina a obedecer. Prefiro teu querer do que razão, governa o meu coração. Se for preciso me quebrar, pra teu nome exaltar, que tudo em mim diminua e Cristo venha reinar. Não quero viver de aparência, nem de palavras vazias. Eu quero um coração quebrantado, que te agrade todos os dias. Quebra meu orgulho, Deus, rasga tudo que não vem do céu. Eu não quero mais ser meu próprio rei, eu me rendo aos pés do teu poder.